a supremacia de Jesus. A supremacia de Jesus. Jesus, ele é mais excelente que tudo e mais excelente que todos. E quando se fala sobre a supremacia de Jesus, está falando sobre a grandeza de Jesus, está falando sobre a majestade de Jesus, está falando sobre a realeza de Jesus. Quando se fala sobre a supremacia de Jesus, está se falando sobre a altura, a profundidade de Jesus. Está falando sobre a extensão e a largura de Jesus. Quando se fala sobre a supremacia de Jesus, está falando sobre o seu poderio, está falando sobre a sua suficiência. Portanto, a supremacia de Jesus, nós precisamos conhecer a supremacia de Jesus. Muitas pessoas, elas não têm uma compreensão exata da supremacia de Jesus, porque Jesus, para elas, não é real. E Jesus, para essas pessoas, não é real porque a maioria dos líderes, dos pregadores, dos pastores, pregam um Jesus que não está de acordo com a palavra de Deus, um Jesus que não está de acordo com as Escrituras sagradas. Portanto, quando se prega um Jesus que não está de acordo com as Escrituras sagradas, quando se prega um Jesus que não está de acordo com as Escrituras, o resultado realmente é um resultado desastroso, é um resultado que não produz fruto, não traz eficiência e gera uma geração de cristãos analfabetos no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. E nós precisamos apresentar ao mundo, apresentar às pessoas o Jesus conforme as Escrituras sagradas. Nós devemos apresentar ao mundo, às pessoas, um Jesus conforme as Escrituras. Se nós realmente deturpar ou denegrir aquilo que as Escrituras falam sobre Jesus Cristo, Jesus, ele deixa de ter a sua prioridade. Jesus deixa de ter a sua primazia. E quando Jesus ele não tem a prioridade, quando Jesus não tem a primazia, a sua supremacia também não tem lugar algum. Portanto, para que a supremacia de Jesus possa ter a primazia, para que a supremacia de Jesus possa ser conhecida do mundo, das pessoas, nós pregadores, os líderes, os pastores, eles precisam pregar sobre Jesus, precisam ensinar sobre Jesus e, sobretudo, sobre a supremacia de Jesus. Jesus, ele foi um ser, uma pessoa que andou por este mundo e na sua andança por este mundo, há mais de 2000 anos atrás, ele impactou as pessoas.
impactou as pessoas de uma forma profunda. E quando Jesus impactava essas pessoas, o impacto de Jesus na vida dessas pessoas fala sobre a supremacia de Jesus. Certa feita, isso está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 45 ao versículo 48. Os anciãos e os fariseus ordenam que os soldados vá até onde Jesus estava e prendesse a Jesus. E quando os soldados chegam aonde Jesus estava diante de uma multidão, ensinando, falando, e quando esses soldados chegam, ouve as palavras de Jesus, ouve o modo, a maneira de Jesus falar. Esses soldados, eles também impactados pela supremacia de Jesus. E esses soldados voltam até os fariseus, até os anciãos, e os anciãos perguntam para os soldados: vocês não prenderam a Jesus por quê? E o soldado ele diz: jamais homem algum falou como este homem. Olha que coisa tremenda e extraordinária que os soldados relatam sobre a pessoa de Jesus. João capítulo 7, verso 45 e verso 46. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não trouxestes? Ou seja, por que não o prenderam? Versículo 46 de João capítulo 7. Responderam eles, os soldados: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Portanto, o relato dos soldados, que o soldado trouxe para os fariseus, para os sacerdotes, foram um relato surpreendente da supremacia de Jesus. Ele diz: olha, jamais homem algum falou como este. Ou seja, ninguém falou como Jesus. Portanto, Jesus, ele impactou as pessoas. Impactava as pessoas com quem falava. As pessoas que iam ao encontro de Jesus eram impactadas. Bem como as pessoas que Jesus ia ao encontro delas, também essas pessoas eram impactadas pela supremacia de Jesus. E outro relato está no Evangelho de Marcos. Os discípulos agora se perguntam um ao outro, eles fazem esta pergunta um ao outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Os discípulos foram atravessar ao mar, um lago em Jerusalém, lá na Galileia, e Jesus estava nesse barco. E Jesus ele desceu à proa do barco para descansar. E enquanto o barco estava na água, estava atravessando, indo até a outra margem, sobreveio sobre o barco, sobre os discípulos, uma grande tempestade, um grande vento. E os discípulos eles ficaram com medo, ficaram apavorados, devido à tempestade, ao vento, que era tão forte. E o barco, a força da tempestade, do vento, jogava o barco de um lado e para o outro. E os discípulos, eles se desesperaram, pensaram que era o fim.
eles descem até a proa onde Jesus estava descansando, desce até a proa do barco e acorda Jesus. Diz: mestre, desperta, porque nós estamos sofrendo uma grande tempestade. E Jesus, ele levanta, vai até em cima onde os outros discípulos estavam e ordena que o mar, o vento, a tempestade se acalmasse. E na mesma hora, quando Jesus ordenou que o mar, o vento e a tempestade se acalmasse, o mar, o vento, a tempestade obedeceu a Jesus. E diante dessa cena, diante dessa supremacia de Jesus, os discípulos perguntaram um ao outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Tem Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso 41, que diz assim, Marcos 4, do versos 35 ao 41. Diz assim: achando-se Jesus, diz assim, nisto chegaram, Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Naquele dia, sendo da tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Verso 38 de Marcos capítulo 4. E Jesus estava na polpa ou na proa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram, os discípulos, e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele mesmo, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Verso 41. E eles, ou seja, os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Portanto, Jesus aqui, os discípulos, eles veem a supremacia de Jesus sobre o mar, sobre a tempestade, sobre o vento. Os discípulos estavam atravessando a margem. Está aqui no versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava num barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e ondas os arremessaram de um lado para outro. Os discípulos estavam desesperados. E eles despertam Jesus, estavam na polpa, na proa do barco, e Jesus, na mesma hora, repreende o mar, a tempestade, manda que o vento, o mar, a tempestade se aquietasse, se acalmasse, e o vento e o mar obedece. E os discípulos perguntam: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Daí nós podemos contemplar, ver a supremacia de Jesus. Jesus, ele é mais excelente que todos. É mais excelente que todas as coisas. Jesus, ele é mais precioso, mais sublime. Nada há de mais perfeito do que Jesus. Nada há de mais belo do que Jesus. Nada há mais simpático do que Jesus. Nada há mais de tão maravilhoso do que Jesus. Nada há mais de tão profundo do que Jesus. Nada há mais de tão perfeito do que Jesus. E eu digo isso e afirmo que não existe
que não pode existir nada de mais perfeito, de mais belo, de mais maravilhoso, de mais simpático, de mais profundo, de mais perfeito do que a Jesus Cristo. A supremacia de Jesus revela a sua beleza, a sua grandeza, a sua soberania, a sua perfeição, a sua profundidade, a sua realeza. Nós precisamos, como servos de Jesus Cristo, como povo de Jesus, nós precisamos contemplar a supremacia de Jesus. Nós só iremos ser impactados por Jesus quando nós contemplamos a sua supremacia. Há um hino que cantava há muito tempo atrás e que não se canta mais. A letra diz assim: Jesus é melhor, sim, Jesus é melhor, mais do que ouro e bens. Sim, Jesus é melhor do que tudo que você tem. Sim, Jesus é melhor do que riquezas e posições. Sim, Jesus é melhor do que milhões. Nós precisamos realmente atentar para essas verdades sobre a pessoa de Jesus, sobre a supremacia de Jesus. Jesus é melhor, sim. Jesus é melhor do que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que você tem. Jesus é melhor do que riquezas e posições. Sim, Jesus é melhor ou vale mais do que milhões. E eu posso lhe afirmar que nada há de mais belo, de mais perfeito, de mais simpático, de mais maravilhoso, de mais profundo do que a Jesus Cristo. A supremacia de Jesus revela tudo isso, o que eu acabei de dizer a vocês. Que Deus nos abençoe. Convido a você para estar compartilhando esse vídeo e assistir outros vídeos que já está gravado, outras aulas que já está gravado em meu canal, Ailson Borges. É só acessar Ailson Borges e lá já tem mais de 15 vídeos sobre Jesus Cristo. Que nós possamos contemplar a cada dia a supremacia de Jesus, contemplar e deixar-se ser impactado pela supremacia de Jesus. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.